Olá, a gente é aluno do curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal de Santa Catarina, no campus Itajaí, e a gente vai fazer uma apresentação de uma aula sobre materiais metálicos ferrosos e não ferrosos. Meu nome é Francisco. Marcelo, sou o Lucas. Meu Francisco. Bem, os materiais metálicos ferrosos, como o próprio nome indica, ele possui ferro na sua composição, enquanto que os não ferrosos não possuem o elemento ferro na sua composição. Dentre os materiais ferrosos, a gente tem o aço carbono, as ligas de aço, ferro fundido, ferro forjado, e nos materiais metálicos não ferrosos, nós temos o cobre, o zinco, a lata, o alumínio, o chumbo, dentre outros. O número de tipos de aço ele é bastante elevado, pois além dos diversos tipos de aço com diferentes teores de carbono, ainda existem muitos aços ligados, com elementos em sua composição. De modo a conseguir classificar os tipos de aço, associações técnicas especializadas classificaram os aços de acordo com a sua composição química, dando origem aos sistemas SAI e AISI, que são sistemas americanos. Tem-se também o sistema DIN, que é um sistema alemão, e a ABNT, que é o sistema brasileiro. O sistema brasileiro ABNT ele baseou-se nos sistemas americanos. Nele, os diversos tipos de aços com teor de carbono de até 1%, com os elementos comuns em sua composição de manganês, silício, fósforo e enxofre, ou com a presença de elementos de liga em baixos teores, são indicados por 4 algarismos. Aqui no slide a gente tem listados alguns tipos de aço. Os 2 primeiros algarismos, eles indicam a composição do metal. O 1 e 0 significa que é um aço do tipo carbono. E os 2 últimos dígitos, eles indicam a porcentagem de carbono que esse metal possui. Então, o 1045, por ser um 0 é um aço carbono, e 45 significa que o teor médio de carbono é de 0,45%. O 1120, ele é um aço de enxofre, dado os 2 primeiros dígitos, 1 e 1, e ele possui 20%, um teor de 0,20% de carbono médio. 4420, o 44 indica que ele é um aço desta composição, e ele possui 20%, 0,20% de teor médio de carbono. O 5140, ele é um aço ao cromo, com um teor médio de carbono de 0,4%. Bem, os aços carbono, eles podem ser classificados também de acordo com o seu teor médio de carbono. Aços de baixo carbono, com porcentagem de teor de carbono menor do que 0,3, são considerados aços de baixo carbono, enquanto os de médio carbono eles estão entre uma faixa de 0,7 e 0,3% de teor de carbono, e os de alto carbono são aços que possuem uma porcentagem de teor médio de carbono maior do que 0,7. Os de baixo teor possuem boa ductilidade, sendo bons para soldagem e extenso trabalho mecânico, sendo utilizado em pontes, navios, caldeiras e peças de grandes dimensões em geral. Eles não são temperados. Já os aços que têm um médio teor de carbono, que é aqui o intervalo de 0,3% a 0,7%, eles são já usados para fazer a temper. E quando revenidos, eles atingem uma boa tenacidade e resistência mecânica. São eles que são utilizados daí em veios, engrenagens, bielas, carris e outras coisas. E para os de alto teor de carbono, são aços que possuem alta dureza e resistência depois de tempera. São utilizados em pequenas ferramentas de baixo custo, componentes agrícolas, sujeitos a desgaste, em molas, engrenagens, cames e assemblos. São de porcentagem acima de 0,7% teor de carbono. A estrutura dos aços carbono ela é composta pela composição química, o tratamento mecânico e o tratamento térmico. Na composição química dos aços carbono, a gente tem o carbono, o silício, o manganês, o fósforo e o enxofre, além do principal elemento, que é o carbono. Esses elementos estão presentes em função das matérias-primas que foram utilizadas na fabricação do ferro-gusa e do aço. O carbono é responsável pela dureza do material. Para que o mesmo possa ser endurecido pela têmpera, é necessário que o material possua carbono de modo a formar a martensita. Sendo assim, quanto maior a quantidade de carbono, maior será a capacidade do material formar martensita e, consequentemente, de endurecer.
em teores normais que são entre 0,15% e 0,30%, ele é um elemento essencialmente desoxidante, porque ele neutraliza a ação da formação de CO ou CO2, por ocasionamento da função da solidificação dos ácidos. Também temos o manganês. Em teores entre 0,30% e 0,60%, atua também como desoxidante e ainda como desulfurante, ao combinar-se com enxofre, de preferência ao ferro, formando um sulfeto de manganês, eliminando o problema da fragilidade a quente, pode ocorrer na presença do sulfeto de ferro. Bem, quanto ao fósforo e ao enxofre, eles são geralmente considerados elementos nocivos, de modo que sempre deseja-se fixar os teores desses elementos em valores baixos. Em certos casos, como nos ácidos de usinagem fácil, esses elementos, sobretudo o enxofre, podem ser especificados com teores acima dos normais, desde que o seu efeito seja contrabalanceado pelo aumento do teor de outro elemento, como o manganês na presença de sódio. Outros elementos ainda podem ser encontrados na composição química dos ácidos, como o alumínio, adicionado como desoxidante, e os gases oxigênio, nitrogênio e hidrogênio, presentes devido aos processos de fabricação. As propriedades dos ácidos carbonos dependem basicamente de dois fatores: a sua composição química e a sua estrutura. Bom, o primeiro fator já foi analisado, que fica claro que o carbono ele é o principal elemento na estrutura dos ácidos carbono. E já a estrutura do elemento pode ser influenciada pelos seguintes fatores, que seria a composição química, o tratamento mecânico e o tratamento térmico. Bom, no caso da composição química, o que afeta a estrutura do material seria a porcentagem de carbono que a gente tem e os elementos que estão formados. No caso da hipoeutetoide, ela é o nome que a gente dá quando você tem uma porcentagem de carbono menor do que 0,8%, com a presença da ferrita e da perlita. Ainda, agora no intervalo de 0,8% e 2,4% de carbono, que já é uma porcentagem um pouco mais alta, você acaba tendo a presença de tanto perlita quanto cementita, que também é aí, que no caso a gente chama de hipereutetoide. E a eutetoide é quando você tem 0,8% de carbono e só a perlita. Tratamento mecânico relaciona-se com as condições de deformação do material, se é quente ou se é frio, e neste caso a intensidade do encuramento resultante. A deformação a quente dos metais tende a eliminar algumas imperfeições, ou defeitos, ou heterogeneidades, como bolhas, vazios, estrutura dendrítica, etc. O que, em última análise, produz uma estrutura granular mais homogênea, com reflexos positivos nas propriedades mecânicas. A deformação a frio, por outro lado, resulta no encuramento do aço, provoca a deformação cristalina com os conhecidos efeitos de aumentar as propriedades relacionadas com a resistência mecânica e prejudicar as relacionadas com a ductibilidade e tenacidade. Bem, já quanto ao tratamento térmico na estrutura dos aços, este influi sobre dois aspectos: a temperatura e tempo de aquecimento e a velocidade de esfriamento. Uma temperatura muito alta dentro da zona austenítica pode se ocasionar indesejável aumento de grão. Em uma temperatura insuficiente, dificulta-se a solução total dos carbonetos de ferro e, eventualmente, de outros no ferro gama. O tempo de aquecimento, sob o ponto de vista de crescimento de grão ou de solução de carbonetos, ele atua de forma semelhante à temperatura. O esfriamento ele vai determinar a estrutura final do aço, se a natureza constituinte final é perlita grossa, perlita fina, bainita comum, bainita acicular, martensita com acenita retida e etc. Quanto aos efeitos dos elementos de liga nos ácidos, eles têm como objetivo alterar as propriedades mecânicas, aumentar a usinabilidade, aumentar a temperabilidade, conferir dureza a quente, aumentar a capacidade de corte, conferir resistência ao desgaste, conferir resistência à corrosão, conferir resistência à oxidação, ao calor, e modificar as características elétricas e magnéticas. O aumento dos valores das propriedades mecânicas, como dureza, resistência à tração, é conseguido sobretudo porque os elementos de liga, além de aumentar a resistência da ferrita, formam outros carbonetos, além da cementita, que é o Fe3C. Bom, aqui nós temos um gráfico que nos mostra
a porcentagem do elemento de liga, que estão nessas linhas aqui, em razão da dureza do aço. Por exemplo, aqui nós conseguimos ver que os elementos fósforo, silício, manganês e níquel são os melhores, porque em baixa porcentagem eles dão maior dureza ao aço. Principalmente o fósforo, silício e manganês. Se pelo menos um elemento de liga ultrapassar um teor de 5%, este aço será considerado um aço de alta liga. Caso contrário, se nenhum elemento de liga atingir um teor de 5%, este aço será considerado um aço de baixa liga. Aqui a gente tem uma tabela bem interessante, onde a gente tem alguns elementos de liga, né, que quando aplicados ao aço, ao metal, né, eles trazem algumas propriedades para este material. Por exemplo, o níquel, se ele for utilizado como elemento de liga, ele vai ser dissolvido na matriz, ele não vai formar carbonetos, o grão dele vai afinar, a temperatura de transferência A1 vai diminuir, a tenacidade dele aumenta, o limite elástico dele se mantém constante, né, aqui, a resistência à tração aumenta, a resistência ao desgaste se mantém constante, a resistência à corrosão aumenta, a resistência quente se mantém constante, a condutividade elétrica do níquel ela vai diminuir e a condutividade térmica também vai diminuir. Os aços também podem ser divididos entre outros tipos de ferro, que a gente tem o ferro fundido, o ferro maleável e o ferro modular. No caso, o ferro fundido seria aquele que qualquer um que tenha um teor de carbono maior que 2%. Bom, com os elementos que têm uma porcentagem de teor de carbono maior que 2%, você já tem a presença obrigatória do silício. E a presença obrigatória do silício também já faz você ter que considerar, ao invés de só um aço carbono, ser uma liga ternária, daí seria um ferro, carbono, silício. De modo que os fenômenos da transformação da austenita, no resfriamento lento, ficam mais complexos, originando estruturas em que um novo constituinte se apresenta, que seria o carbono livre ou grafita, cuja forma, disposição e quantidade vão alterar profundamente as propriedades desses materiais, de acordo com a composição química do ferro fundido. Por exemplo, no carbono, ele é o elemento de liga básico, que vai determinar a quantidade de grafita que pode se formar na sua liga. Temos o silício, que é o elemento grafitizante por excelência, ou seja, ele favorece a decomposição do carboneto de ferro. A sua presença, independentemente do teor de carbono, pode fazer o ferro fundido tender para o tipo de cinzento ou para o tipo branco. Já quanto ao manganês, ele tem efeito oposto ao do silício, isto é, ele tende a estabilizar a cementita e contrabalança, de certo modo, o efeito do silício. Além disso, o manganês atua, como se sabe, como um elemento desulfurante. O fósforo também estabiliza a cementita. Sua principal ação é formar um composto de natureza eutética, carboneto de ferro e fosfeto de ferro, de aparência branca e perfurada, chamado stearita. Já o enxofre, em teores normais, ele não tem nenhum tipo de ação significativa que nem os elementos anteriores. Mas no ponto de vista da velocidade de resfriamento, a influência dele é relacionada com a espessura das peças que se solidificam no interior dos moldes. Em outras palavras, pequenas seções significam velocidade de resfriamentos mais elevadas do que seções espessas. Com uma velocidade de resfriamento alta, surgem as seções coquilhadas, em que houve pouca ou nenhuma decomposição de cementita, o que acaba por ficar nas seções mais finas dos moldes, visto que em seções mais finas o resfriamento é mais rápido. Esse fato leva ao aparecimento nas seções do ferro fundido branco, que se encontra nessa seção mais fina aqui do molde. Já ao contrário, nas seções mais espessas, dá-se tempo suficiente para a decomposição da cementita, ocorrendo então a grafitização. Um ferro fundido nessas condições apresentará uma coloração escura, devido à presença de carbono livre que corresponderá ao ferro fundido cinzento. Podemos considerar como principais tipos de ferro fundido o ferro fundido branco, o ferro fundido cinzento, o ferro maleável e o ferro nodular. Bem,
dentre os ferros fundidos, o branco ele é o ferro que possui uma elevada dureza e resistência ao desgaste, o que, em consequência, os torna difíceis de usinar, mesmo até com os melhores materiais de corte. Ele pode ser empregado no revestimento de moinhos, cilindros de laminação para borracha, vidro, linóleo, plásticos e metais, rodas de vagões, peças empregadas em equipamento para britamento de minérios e moagem de cimento, entre outras aplicações. Bom, o ferro fundido cinzento ele é excelente em usinabilidade. Ele tem uma resistência mecânica satisfatória, uma boa resistência ao desgaste e uma boa capacidade de amortecimento. É dentre os ferros fundidos o mais usado. No sistema BNT, os ferros fundidos cinzentos são designados por FC e por algarismos indicativos dos limites mínimos de resistência à tração. Esta tabela representa as classes ABNT. Por exemplo, um ferro fundido cinzento, a gente tem o FC10, a classe dele, onde ele possui um diâmetro no estado bruto de fusão de 30 milímetros e um diâmetro na fase usinada de 20 milímetros. Ele possui um limite de resistência à tração mínimo de 10 kgf por milímetro quadrado e a dureza Brinell, nos seus valores máximos, é de 201. A resistência à flexão estática, que são os valores médios, kgf por milímetro quadrado, elas não são classificadas. Bom, o ferro fundido cinzento, ele é um tipo de ferro fundido que está presente em inúmeros tipos de peças utilizados praticamente em todos os setores da indústria. E a gente tem um exemplo da estrutura microscópica do ferro maleável, que ele é o resultado de quando você tem um ferro fundido branco, que na composição adequada ele acaba sendo sujeito a um tratamento térmico especial de longa duração chamado de maleabilização. Depois desse tratamento, o material, que no estado original é muito frágil, ele adquire uma ductilidade ou uma maleabilidade melhor e torna-se mais tenaz. Ele é um material que possui as melhores ductilidade e tenacidade, aliadas a boas propriedades de resistência à tração, resistência à fadiga, resistência ao desgaste e usinabilidade, o que torna ele um material extremamente recomendável para muitas importantes aplicações industriais. Das indústrias que você vai encontrar esse ferro, dá para mencionar a mecânica, a elétrica, a indústria de veículos, de materiais de construção, de tratores, em peças do tipo de conexão de tubo hidráulico, conexão de linha de transmissão elétrica, corrente, suporte de mola, caixa de direção e de diferencial, tubos de rodas, sapatas de freios, pedais de freios, de embreagem, caixas de engrenagem, entre muitas outras coisas. A maioria dessas peças acabam sendo galvanizadas. Temos o ferro nodular, que essa linha também é chamada de ferro fundido dúctil e caracteriza-se por uma excelente resistência mecânica, tenacidade e ductilidade. O seu limite de escoamento é mais elevado do que os outros ferros fundidos, o ferro fundido cinzento e o maleável, e o mesmo do que nos aços carbono sem elementos de liga. A ABNT agrupou o ferro fundido nodular de acordo com essa tabela. O ferro 5007 é o mais utilizado em construção mecânica. As aplicações gerais compreendem peças sujeitas à pressão, como compressores, lingoteiras, bielas e outros tipos de peça que exigem maior resistência ao choque, como virabriquins, matrizes, mancais, polias, rodas dentadas, engates, sapatas, tambores de freio e outras aplicações. Bem, os ferros fundidos são usados em geral para resistir a desgastes, para realizar o isolamento de vibrações para componentes de grandes dimensões, peças de geometria complicadas e em peças onde a deformação plástica é inadmissível.